quem foi esse sujeito. Raquel disse que não sabe quem é, mas vai saber agora, em nome de Jesus. Aí no Instagram entrou Rosa Calista e Ivan Victor. Muito bem, amado pastor Ivan Victor. Anselmo de Cantuária, Deus estava em Cristo. O escolasticismo foi um movimento intelectual que dominou o ocidente cristão entre os séculos 11 a 14. O termo escolástico, que vem do latim significando escola, refere-se à teologia que surgiu junto com as universidades europeias. Este novo movimento teológico tinha como alvo unir as ideias dos escritos filosóficos clássicos, romanos e gregos, com as escrituras e os escritos dos pais da igreja, para formar um sistema doutrinário claro e definitivo. É daí de onde você vem, né, o nome escolasticismo, esse movimento que você talvez tenha escutado falar, mas não tenha sabido de onde ele veio. Foi um movimento escolástico que levou à fundação de algumas das mais importantes universidades ocidentais. Então, para você que não sabe, muitas universidades foram formadas por homens de Deus, por pessoas que queriam, né, um desenvolvimento da cultura, mesclando aí a filosofia grega, a filosofia ocidental, juntamente com as escrituras, com a teologia, e onde começou a surgir várias universidades. É importante você saber disso, porque muitas vezes as pessoas, principalmente os professores universitários atuais, que não conhecem, ou pelo menos não estudam essa parte da história, né, de que muitas vezes desprezam a igreja, desprezam o cristianismo, desprezam a fé, como se eles fossem, né, uma cultura maior do que, e mais verdadeira do que a fé cristã, do que o próprio evangelho. E aí, aqui você vai entender que a universidade surgiu por cristãos de verdade. Pessoas que queriam que as pessoas lessem as escrituras, aprendessem o idioma, desenvolvessem sua intelectualidade. Diferente do que muita gente prega hoje e infelizmente também diferente do que muitos cristãos acham hoje. Tem cristãos em algumas igrejas que acham que estudar secularmente falando, é uma perda de tempo, coisas desse tipo. Então, é preciso equilibrar também essas questões. Portanto, foi um movimento escolástico que levou à fundação de algumas das mais importantes universidades ocidentais, que até hoje existem. Como, por exemplo, na Inglaterra, a Universidade de Oxford e Cambridge, fantástica, até hoje, as maiores universidades do mundo. Na Espanha e Portugal, de Belém, Sevilha, Salamanca, Burgos e Lérida. Na França, de Montpellier, Arles, Orleans, Angers e Paris. Na Itália, de Vercelli, Pisa, Vicenza, Pádua, Bolonha, Arezzo, Veneza, Nápoles, Salerno, e na Tchecoslováquia, a de Praga, também, né, até hoje mundialmente conhecida. E todas essas universidades foram fundadas antes do começo do século XIX. Né? Então você que é estudante aí na universidade, quando seu professor for conversar alguma bobagem com relação à fé cristã, lembre esse fato aí. Anselmo nasceu em 1033, ou no início de 1034, na cidade de Aostra, na Itália. Primogênito de uma família nobre, seu pai, Gondolfo, opôs-se à sua carreira monástica. O zelo que Anselmo tinha por Deus desde cedo na vida, talvez tenha sido resultado da influência da mãe, Ermenberga. Anselmo, que quando era criança, como narra Joseph Ratzinger, imaginava a morada do bom Deus entre os cumes altos e nevados dos Alpes. Uma noite sonhou que tinha sido convidado para esta mansão maravilhosa pelo próprio Deus, que se entreteve prolongada e afavelmente com ele, e no final
ofereceu-lhe de comer um pão extremamente cândido. Este sonho deixou-lhe a convicção de ser chamado a cumprir uma alta missão. Contra os desejos de seu pai, em 1060, Anselmo ingressou no mosteiro beneditino de Bec, na Normandia, atraído pela fama de Lanfranco de Pávia, prior do mosteiro. Em 1063, com apenas 3 anos de vida monástica, ele foi nomeado prior do mosteiro. Por sua reputação de grande educador e administrador, Anselmo foi obrigado a se tornar abade do mosteiro de Bec em fevereiro de 1079. Tendo sido convidado a ir à Inglaterra para instruir os monges, foi escolhido em 4 de dezembro de 1093 para assumir o cargo de arcebispo de Cantuária. Ele não queria assumir este arcebispado, porque os reis da Inglaterra, a partir do normando Guilherme, o Conquistador, tentaram controlar a igreja. Anselmo viveu em contínuo conflito com os reis ingleses durante a controvérsia das investiduras, apoiando a independência da igreja em relação ao Estado. O primeiro exílio ocorreu entre 1097 e 1100, por conta de conflitos com Guilherme II sobre a liberdade da igreja. O segundo exílio se deu em 1103 e 1006 pela sua 1106 pela sua oposição aos propósitos do rei Henrique e Henrique I de continuar a conferir cargos eclesiásticos. Anselmo refugiando-se no mosteiro de Bec e nos Alpes italianos. Durante esses exílios escreveu muito mais do que quando estava encarregado de seu arcebispado. Em 1107, Anselmo voltou à Inglaterra, retomando o arcebispado para se dedicar especificamente à formação do clero e à grande paixão de sua vida, resolver problemas teológicos. Ele faleceu no dia 21 de abril de 1109, ouvindo as palavras do Evangelho proclamado no ofício divino naquele dia. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, conforme Lucas diz, no capítulo 22, 28 ao 30. Como destaca Joseph Ratzinger, o sonho daquele banquete misterioso que quando era criança tivera precisamente no início do seu caminho espiritual, encontrava assim a sua realização. Jesus, que eu tinha convidado para se sentar à sua mesa, acolheu Santo Anselmo na sua morte num reino eterno do Pai. Anselmo é conhecido pelas formulações da prova da existência de Deus, conhecidas como argumento ontológico. Aqui você vai ver e conhecer um pouquinho da contribuição e da importância de Anselmo. Segundo Roger Olson, Anselmo obteve esse argumento numa experiência de iluminação, quando cantava no ofício vespertino com os demais monges em Bec, em 1076. Estes monges lhe pediram que fornecesse uma explicação dos ensinos básicos da fé cristã, e ele estava contemplando a existência de Deus, meditando sobre o motivo porque o salmista diz no Salmo 14: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Anselmo quis entender porque o ateísmo era irracional e estava curioso para saber se seria possível desenvolver uma prova lógica e irrefutável da existência de Deus que não dependesse das Escrituras. Ora, essa meditação deu origem a 2 livros, Monológio e Proslógio, escritos em 1076 e 1078. Os monges sugeriram um método de investigação ao qual Anselmo procurou se manter fiel, sem apelar para as Escrituras ou para outros autores cristãos. Forneceu uma defesa das verdades da fé marcada por simplicidade
e clareza lógica. As duas obras são escritas em forma de oração dirigida a Deus. Com elas, Anselmo deixou claro que não estava com dúvidas, nem buscava entendimento para poder crer em Deus. Ele escreveu num proslógio: Senhor, reconheço e rendo-te graças por ter criado em mim esta tua imagem, a fim de que, ao recordar-me de ti, eu pense em ti e te amo. Mas ela está tão apagada em minha mente por causa dos vícios, tão embaciada pela névoa dos pecados, que não consegue alcançar o fim para o qual o fizeste, caso tu não a removes e a reformes. Não tento, ao Senhor, penetrar na tua profundidade. De maneira alguma, a minha inteligência molda-se a ela, mas desejo ao menos compreender a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. Olha que frase, interessante. Essa frase geralmente é atribuída a Agostinho, mas de fato é de Anselmo de Cantuária. Ele diz: não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente, creio porque se não cresce, não conseguiria compreender. O método teológico básico de Anselmo era uma tentativa de colocar a razão a serviço da revelação para fortalecer a fé. Crer para poder compreender. Essa abordagem básica à fé cristã foi compartilhada pelos reformadores, pelos puritanos e pela tradição evangélica até os dias atuais. E foi uma das suas principais contribuições para a história da teologia cristã. Nas duas obras, Anselmo não apelou em nenhum momento à Escritura ou aos escritos antigos, mas somente à razão. Mais tarde seguiu um método muito semelhante em Porque Deus se fez homem, onde buscou comprovar a doutrina da encarnação, mais uma vez apelando à razão, embora tomando como verdadeiras as doutrinas cristãs básicas. Em suas obras teológicas, portanto, Anselmo esforça-se com fé para entender e com entendimento para crer. Em seus escritos, Anselmo ofereceu pelo menos duas versões diferentes da explicação da existência de Deus. A primeira acha-se em monológio, que é, na verdade, ou na realidade, um argumento indutivo do efeito para a causa que é Deus. Ele começa perguntando: deve-se acreditar que existe um ser único pelo qual somente são boas todas as coisas que são boas, ou ao contrário, algumas delas são boas por um motivo e outras por outro motivo? Ele busca sustentar que a existência de Deus é necessária por causa dos diferentes graus de bondade na criação. Sendo, portanto, certo de todas as coisas, quando comparadas entre si, apresentam-se boas no mesmo grau ou em grau diferente. É necessário que elas sejam boas por algo que é o mesmo em todas. Embora às vezes pareçam sê-lo, umas por um motivo e outras por outro. Em seu entendimento, sem um padrão objetivo e perfeito de bondade, não haveria como distinguir entre o que é melhor e o que é pior. Ele afirmou que o único bem supremo só será, portanto, aquele que é soberanamente bom por si. Logo, é ao soberano bem que se deve atribuir maior grandeza. Ele então conclui que o que é soberanamente bom também é soberanamente grande. Somente crendo em alguma coisa que é soberanamente grande, vale dizer, sumamente superior a todas as outras que existem. Os seres humanos podem ser capazes de discernir e acreditar de fato em diferentes graus de bondade na criação. Sem um padrão objetivo e perfeito de bondade, não haveria como distinguir entre o que é melhor e o que é pior. Tudo que é útil e honesto, se realmente é bom por aquilo que é, por aquilo pelo qual é bom tudo que é bom. Anselmo partiu do pressuposto que as pessoas são capazes de distinguir o bem maior do menor.
E essas afirmações não poderiam ser objetivas se Deus não existe. Daí ele afirma que existe uma natureza que é boa e grande por si, que é por si e pela qual existe a bondade e a grandeza de tudo o que há. E ela é o bem supremo, a grandeza suprema, o ser soberano ou subsistente, isto é, o ser por excelência entre todos os seres. Somente um ser, como se acredita que Deus seja, poderia fornecer um padrão de bondade. Aí ele conclui: obrigado, meu Deus, agradeço-te, meu Deus, por ter me permitido ver, iluminado por ti, com a luz da razão, aquilo em que antes acreditava pelo dom da fé que me deste. Assim agora, encontro-me na condição em que, ainda que não quisesse crer na tua existência, seria obrigado a admitir racionalmente que tu existes. Anselmo não ficou satisfeito com sua versão do argumento ontológico da existência de Deus. Por isso, em Proslógio, que é um argumento dedutivo da existência de Deus, ele apresentou uma segunda versão que se estabeleceu como argumento definitivo. Anselmo começa em oração com a afirmação: cremos, pois, com firmeza, que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Esta confissão sustenta todo o argumento de Anselmo. Se não concordamos que Deus, cuja existência Anselmo está tentando demonstrar, pode ser considerado o ser do qual não se pode pensar nada maior, o argumento falhará. Como Roger Olson nota, esta não é uma descrição detalhada de Deus, mas, no mínimo, a palavra Deus deve incluir esta definição. Anselmo queria provar que existir na realidade, além do entendimento, é melhor do que existir apenas na mente, como um pensamento. Preste bem atenção no que ele vai dizer. O incipiente, o tolo, há de convir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não é possível pensar nada de maior, porque ouve e compreende essa frase, e tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência. Mas o ser acima do qual não se é possível pensar nada maior, não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse somente na inteligência, poderia pensar que há um outro ser existente também na realidade, o que seria maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser, do qual não se pode pensar nada maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior. O que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. Continuando, Anselmo explicou a questão central do argumento, ou seja, se Deus é tão grande, preste bem atenção, se Deus é tão grande que não se pode conceber nada maior, então não se pode dizer que ele não existe, pois aquilo que não pode ser pensado como não existente, sem dúvida, é maior que aquilo que pode ser pensado como não existente. Se alguém puder conceber um ser maior do que qualquer outro que possa ser concebido, então terá de admitir que esse ser realmente existe. Caso contrário, poderia conceber outro ser ainda maior e que existisse de fato. Portanto, quem nega a existência de Deus é um tolo, porque está tentando negar o próprio ser acima do qual não se é possível pensar nada de maior, e que necessariamente existe e cuja existência está contida em sua definição. Portanto, se o ser acima do qual não se pode pensar nada de maior pudesse não existir, poderíamos pensar num ser maior que ele, ou seja, aquele ser que não pode não existir. Assim, um ser acima do qual não se pode pensar nada de maior, não seria o ser acima do qual não se pode pensar nada de maior, o que é ilógico. Por isso, o ser do qual não é possível pensar nada de maior, se admitisse ser pensado como não existente, ele mesmo que é o ser do qual não se pode pensar nada maior, não seria o ser do qual não é possível pensar nada maior, que é ilógico. Portanto, Anselmo conclui assim:
Existe, portanto, verdadeiramente o ser do qual não é possível pensar nada maior. E existe de tal forma que nem sequer é admitido pensá-lo como não existisse, ou como não existente. Esse ser, ó Senhor, nosso Deus, és tu. Ele está preocupado em demonstrar que o Deus que criou toda a realidade, inclusive a mente humana, tornou-se impossível negar sua existência sem abandonar a lógica. Ao final do argumento, Anselmo declarou: então, por que o incipiente, o tolo, disse em seu coração, não existe Deus? Quanto é tão evidente a razão humana que tu existes como maior certeza de todas as coisas, justamente porque ele é insensato e carente de raciocínio. Como Roger Olson destaca, para Anselmo, a lógica em seu melhor uso aponta para Deus, sendo um sinal de transcendência, um vínculo entre os nossos pensamentos e os de Deus. No fim, segundo Anselmo, o tolo, ao negar a existência de Deus, assume uma posição irracional e ilógica. O argumento ontológico tem sido debatido entre pelos filósofos e teólogos através dos séculos. E não cabe aqui seguir o curso desse debate. Mas no século XX, Karl Barth argumentou, num brilhante estudo sobre a obra de Anselmo, Fé em Busca de Compreensão, que a intenção deste não era comprovar a existência de Deus somente através da razão, sem qualquer apelo à experiência e à escritura. Seu argumento visava demonstrar que, usando a racionalidade, não podemos negar o Deus vivo, uma vez que saibamos quem Ele é, o ser mais perfeito. O objetivo desse exercício em teologia filosófica não era descobrir provas racionais e objetivas para que acreditamos pela fé. Deus é conhecido experimentalmente pela fé. O alvo é entender em profundidade a natureza dessa experiência. De qualquer forma, parece que Anselmo foi o primeiro teólogo cristão que tentou desenvolver uma exposição da doutrina cristã básica, das doutrinas cristãs básicas, fundamentada inteiramente na lógica, sem apelo direto às escrituras. O que alguns filósofos cristãos vão fazer depois. Mas Anselmo foi aquele que trouxe este tipo de argumentação filosófica teológica. Em Por que Deus se fez homem, escrito em 1099, Anselmo oferece uma exposição do problema da expiação, ou, mais precisamente, da encarnação. O livro tem a forma de um diálogo entre ele e Boso, um monge. Anselmo não pretendeu fornecer apenas uma interpretação teológica da obra de Cristo, mas sim demonstrar que as doutrinas da encarnação e da expiação são lógicas, embora assumam como verdadeiras doutrinas, tais como o pecado original e o amor e a santidade de Deus. A questão empregada como ponto de partida foi que, e aí os escritos de Anselmo, ele diz assim: muitos fiéis se perguntam por que causa ou necessidade, em verdade, Deus tornou-se homem. E por sua própria morte, como nós cremos e afirmamos, restaurou a vida para o mundo, quando ele poderia ter feito isso por meio de alguma outra pessoa, anjo ou homem, ou simplesmente por sua vontade. Então, para Anselmo, a doutrina da satisfação tem seu fundamento na história da redenção. Ele acreditava que Deus, em sua graça, decidiu desde a eternidade estabelecer o reino de seres racionais, obedientes à sua vontade, vivendo sob o seu governo. Quando alguns anjos caíram e diminuiu assim o número de seres espirituais que iriam viver nesse reino, Deus criou os homens para substituir os anjos caídos. O destino humano, portanto, é o de viver sob o domínio de Deus e obedecer à sua vontade. Mas o homem se afastou de Deus por um ato de desobediência, e todo o plano para o universo foi perturbado, sendo Deus ofendido em sua honra. Foi uma violação da santidade de Deus e do plano que ele ordenara para a criação. É inconcebível que o plano de Deus não se cumprisse,
ou que Deus, por causa da queda em pecado do homem, tivesse de suportar esse insulto à sua honra. Não há coisa menos que possa tolerar aquela criatura que tira a honra devida ao Criador e não paga o que deve. Portanto, é necessário que se lhe devolva a honra que lhe foi tirada, ou que siga o castigo. Do contrário, ou Deus não será justo consigo mesmo, ou será impotente para as duas coisas, o que não se pode nem pensar. Como Bert Hamlin destaca, Deus não podia abandonar o plano que estabelecera. Homens ou anjos também não poderiam escapar da vontade de Deus. Então seria contrária à natureza santa de Deus que o pecado não fosse punido. Daí a conclusão: é necessário que ou satisfação ou castigo seja a consequência de cada pecado. Em vista do fato que a punição implica a destruição do homem, e com isso a frustração do plano de Deus para o reino de seres racionais que o sirvam, a única alternativa restante era de providenciar uma satisfação que redima o homem. Ainda segundo Ben Hamlin, o homem é incapaz de realizar tal satisfação, já que o homem tem a obrigação de obedecer perfeitamente à vontade de Deus. Nada do que fizer poderá ser a satisfação adequada para o pecado. Qualquer coisa que o homem possa tentar fazer é apenas cumprir o seu dever. O pecado é um mal maior do que podemos compreender, pois é um insulto à honra de Deus. Até mesmo o menor pecado é um insulto a Deus. Daí decorre que ninguém pode pagar a Deus tudo que o homem lhe deve em virtude do pecado, exceto aquele que é maior que tudo e que existe fora de Deus, a saber, o próprio Deus. E é interessante o que ele diz aqui. E ninguém pode cumprir esta satisfação a não ser o próprio Deus. Porém, quem deve cumpri-la é um homem. Do contrário, o homem não satisfaz a dívida. Se, pois, como se tem demonstrado, é necessário que a cidade celestial se complete com os homens, e isso não pode ser feito senão com a dita satisfação, que não pode ser dada a não ser pelo próprio Deus, e nem deve ser dada a não ser pelo homem, segue-se que é necessário que ela seja dada por um Deus homem. Essa é a conclusão que Anselmo traz, mostrando aí, evidentemente, a importância da encarnação do Filho de Deus. Ou seja, para que a redenção fosse possível, tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo para pagar pelo pecado e para suportar a ira e o castigo do pecado. Um abraço para a nossa irmã Elizabeth Matos, Daiane Ramos, Eliane Cardoso, a paz do Senhor. A missionária Maria, boa tarde, a paz do Senhor, amém. Estamos falando nessa tarde mais uma biografia de Anselmo de Cantuária. Em conclusão, Cristo é tanto Deus quanto homem, e por isso o único que podia expiar a culpa dos homens. Como Bert Hamlin demonstra, para Anselmo esta satisfação foi feita não mediante a vida de Cristo, pois sua obediência era apenas aquilo que ele devia a Deus, mas antes por meio de sua morte. Cristo não estava sujeito à morte, mas por sua própria livre escolha, como um ato voluntário da vontade, ele morreu na cruz, adquirindo dessa maneira o mérito que para todo sempre remirá os pecados dos homens, tornando tal mérito acessível ao homem como satisfação pelo pecado. Você sabe que a palavra satisfação é propiciação, aquilo que João já fala em sua primeira epístola, né? Ele é a propiciação, a satisfação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Portanto, tornando tal mérito acessível ao homem como satisfação pelo pecado, Cristo restaurou o plano que fora frustrado, e o homem é reconciliado com Deus. Nas palavras de Anselmo, pois já veis que uma necessidade fundada na razão demonstra que a cidade celestial deve ser completada com os homens,
e que isto não pode se dar senão pela remissão dos pecados, porque ninguém pode alcançar a não ser por um homem que ao mesmo tempo seja Deus e com a sua morte reconcilie com Deus os homens pecadores. No fim do livro, valendo-se da fala de Boso, Anselmo faz um resumo de seu entendimento sobre a expiação. Ele diz assim: em resumo, a questão era esta: por que Deus se fez homem para salvar o homem por sua morte, podendo fazer de outro modo? A qual me respondeste com muitas e necessárias razões, demonstrando que nada podia ser feito menos pela redenção do gênero humano, e que isso não seria possível se o homem não pagasse o que devia pelo pecado, dívida esta tão grande que não a devendo pagar senão o próprio homem, porque era culpado. No entanto, somente Deus podia fazê-lo, de sorte que o Redentor tinha de ser homem e Deus ao mesmo tempo. E da mesma forma era necessário que Deus assumisse a natureza humana na unidade de sua pessoa, e assim o que o homem em sua simples natureza devia, porém não podia pagar, subsistisse em uma pessoa que tivesse esse poder. Finalmente demonstraste-me que esse Deus homem tinha de ser a pessoa do Filho que se encarnou na Virgem, e como pôde ficar livre do pecado, apesar de ter vindo de uma massa pecadora, e quanto à vida deste homem, tão sublime, tão excelente, já me demonstraste que ela foi mais do que suficiente para dar satisfação pelos pecados do mundo inteiro, ainda que estes tivessem sido infinitos. Então, embora o que Anselmo aqui declara, embora que Jesus tenha vindo de Maria, que era pecadora, né, e ele não cometeu pecado algum, e não tinha em si mesmo pecado algum. Por isso podia pagar pelo homem. Em síntese, Anselmo argumenta que o propósito da encarnação foi que Cristo pudesse expiar nossos pecados. Cristo foi e é quem Ele é, a fim de nos salvar. Não há encarnação sem expiação e nem expiação sem encarnação. O modo que Anselmo oferece da expiação retrata a morte de Cristo na cruz como uma ação objetiva entre Deus Pai e o Deus Filho, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, em sua humanidade. A morte voluntária do ser humano inocente, que é, ao mesmo tempo, o próprio Senhor da criação, reconcilia o amor de Deus e a sua ira, porque a santidade é satisfeita por sua graça. A desobediência não é desconsiderada, mas não é necessário que todos os pecadores paguem por isso com a morte eterna. A honra de Deus é plenamente satisfeita, a justiça cósmica é restaurada, e os seres humanos que recebem o sacrifício de Cristo, pelo arrependimento e fé, são perdoados por Deus. John Stott escreveu: perceptivelmente que os maiores méritos da exposição de Anselmo são que ele percebeu com clareza a extrema gravidade do pecado, como rebelião voluntariosa contra Deus, na qual a criatura afronta a majestade do seu Criador. A santidade imutável de Deus, como incapaz de tolerar qualquer violação de sua honra, e as perfeições singulares de Cristo, como Deus homem que voluntariamente se entregou à morte por nós. Em alguns lugares, contudo, o raciocínio escolástico de Anselmo o levou além dos limites da revelação bíblica, como quando especulou se o pagamento de Cristo foi exatamente o que os pecadores deviam, ou mais, se o número dos seres redimidos excederia o número de anjos caídos. Contudo, durante a Reforma Protestante, no século XVI, João Calvino apresentou uma versão completamente bíblica do modelo de Anselmo, mas que, em vários aspectos, é apenas uma versão atualizada da teoria de Anselmo, destituída dos elementos da cultura feudal. Ainda em vida, as obras de Anselmo foram copiadas e foram disseminadas pelas escolas teológicas europeias, exercendo imensa influência sobre outros teólogos escolásticos, como Boaventura, Tomás de Aquino, John Duns Scotus e Guilherme de Ockham.
que o amor pela verdade e a sede de Deus, o amor pela verdade e a sede constante de Deus, escreve Joseph Ratzinger, que assinalaram toda a existência de Santo Anselmo. Seja um estímulo para cada cristão a procurar, sem nunca se cansar, uma união cada vez mais íntima com Cristo, caminho, verdade e vida. Bem, este aqui é uma breve biografia sobre a vida de Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária, que traz esta grande exposição sobre a encarnação do Verbo e a importância da redenção e de Cristo. Por isso que é somente Cristo. Por isso que não é Maria, nem José, nem Pedro, nem Paulo, é somente Cristo. E só Ele poderia satisfazer, né, de forma plena e pagar o preço pelos nossos pecados, nos redimindo da condenação eterna, né, e nos trazendo a propiciação, a satisfação dos nossos pecados diante de Deus. Por isso que para nós não existe mais condenação. Deus, quando olha para nós, não nos condenará mais, porque sobre nós está o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Bem, se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos falando sobre este homem, isso aqui já é mais conhecido da igreja, John Wycliffe. John Wycliffe, um dos pré-reformadores. Vamos ver um pouquinho sobre a vida dele. Isso aqui tem coisas fantásticas. Então, a partir de agora, eu quero convidá-lo a não perder nenhuma biografia que só tem, né, gente bacana. Quero agradecer a Deus pela sua paciência nesta tarde, que Deus assim nos abençoe. Se você entrou agora, reveja a nossa live, compartilhe entre os irmãos, para que eles possam conhecer também mais e mais dessas biografias cristãs, que tem muito a nos ensinar. Pessoas que se dedicaram a vida inteira aos estudos, à meditação, à reflexão, para trazer pontos doutrinários que até hoje nós aprendemos e defendemos. Isso é a raiz da fé cristã, a raiz do cristianismo. É sempre bom estar aberto a esses novos conhecimentos. Para você ver que muitas coisas que foram pensadas hoje já foram pensadas há séculos atrás. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, em nome de Jesus. E amanhã, John Wycliffe. Hoje à noite, temos a nossa devocional em família, de 8 às 9. E pela manhã estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e fazendo breves considerações. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar por todos nós nesse instante, em nome de Jesus. Pai Santo, damos-te graça, Deus, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Trabalhe em cada coração que nos acompanhou, aqueles que estarão vendo depois. Abençoa os teus filhos, guarda-se de todo mal, que possamos retornar o mais breve possível desta quarentena, para que os nossos cultos sejam realizados de forma presencial, que o teu nome seja em tudo engrandecido e honrado. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos por tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém.